Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou o Weber, pastor Weber Carlos de Campos Júnior. Sou a Nathalie Nós- Campos. E nós somos um casal que resolveu fazer uma live para conversar sobre casamento e a vida familiar, não é? Isso. Um pouco sobre como é que nós nos conhecemos, mas muito mais respondendo perguntas que alguns de vocês fizeram. A gente abriu uma caixinha de perguntas, várias pessoas perguntaram e a gente percebeu como existe um interesse muito grande em conhecer mais e mais sobre o que a Bíblia tem a dizer de casamento, de filhos. Então a gente resolveu fazer essa live para conversar sobre isso. É isso mesmo. A gente está fazendo assim de lado que é para pegar os dois. Nós estamos com os dois perfis abertos. Segundo amigos aí mais entendidos, se você virar o seu celular, você consegue ver a gente do lado certo. Nós vamos deixar um pouquinho com os comentários abertos aí, funcionando, depois a gente vai tirar. É isso aí. Então, só explicando um pouquinho de como vai funcionar essa live para vocês que estão acompanhando desde o início, a gente quer começar contando brevemente um pouquinho da nossa história, só um pouquinho, porque tem pessoas que nos acompanham aí que talvez não nos conheçam pessoalmente. Para os nossos amigos, é claro, não vai ser nada novidade, mas seria interessante compartilhar com aqueles que não nos conhecem. E depois a gente vai fazer uma série de respostas a algumas perguntas mandadas por vocês, mas como as perguntas são muitas, deixar já bem claro que a gente não vai conseguir responder todas e não é intenção nossa, mas tratar de algumas delas aqui que são representativas e a gente resolveu tratá-las ao longo de uma sequência lógica, né? Então teve pessoas que perguntaram sobre vida antes do casamento, como é que a gente trata em termos de relacionamentos, tal. Depois a gente fala sobre a vida no casamento, o relacionamento do casal. E depois sobre relacionamento com os filhos, o convívio familiar, tá bom? Então essa é a ideia da nossa live aqui. Então acho que seria interessante a gente começar contando um pouquinho da nossa história. Quiser contar? Não, pode começar. Então, você vai deixar os comentários aí? Vamos tirar os comentários, porque acho que fica mais fácil, né, para as pessoas nos enxergarem aqui direitinho. Você me ajuda aqui também. Então vamos lá, um pouquinho sobre a nossa história brevemente, né? Então eu tenho o privilégio de vir de um lar cristão, conheci a Cristo sendo educado no Evangelho desde novo, e tive o privilégio também de estudar teologia cedo. Mas ainda não conhecia a Nathalie. Depois de ter terminado teologia, nós fomos nos conhecer só depois que eu já tinha terminado e já tinha sido ordenado pastor. Eu ainda era novo, mas já tinha sido ordenado pastor. Então, o meu dilema pessoal foi que eu entrei no ministério sem ter ninguém, não é? E vocês sabem que há uma cultura normalmente se não desconfiança, mas de falta de crédito em relação a um pastor que não é casado. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de juízo, porque às vezes o nosso juízo ele é um juízo de experiência, dizendo assim, como é que ele vai aconselhar casais? Eu entendo que experiência dá sabedoria a gente. No entanto, o apóstolo Paulo recomenda o permanecer não casado como uma maneira de servir desimpedidamente. Então a gente não pode achar que só pastor casado é que necessariamente seria uma bênção para a igreja, não é? Mas eu lembro de ter um pouco dessa angústia, dessa vontade de casar pessoalmente e também dessa pressão de encontrar alguém, não é? Mas na providência de Deus isso não aconteceu antes, só aconteceu depois que eu já era pastor, depois que eu enfrentei um pouco disso, foi quando eu conheci a Nathalie. Isso. Eu não vim de uma família, não venho de uma família de cristãos, né, de crentes, de evangélicos, e fui convertida aos 15 anos, e aí começou a minha jornada na fé, aos 15 anos já adolescente, né? Foi o mesmo ano que minha mãe faleceu, então foi um ano, assim, agridoce, né? Foi o ano que eu conheci meu Salvador, mas o ano que eu perdi minha mãe. 4 anos depois, quando eu já tinha 19, foi quando eu conheci o Weber e nós namoramos por 2 anos e 4 meses, né? Isso. E nos casamos. Isso. Ele já era pastor quando eu o conheci. Então foi assim
uma pressão e tudo muito novo para mim, assim, né? Porque eu não tinha, e assim, na minha cabeça tinha uma ideia de esposa de pastor, como que ela tem que ser e tal, e eu não era nada daquilo que eu achava que teria que ser, né? Enfim, hoje penso bem diferente do que eu pensava antes. Acho que é legal a gente comentar, Ana, que muitas pessoas ainda enxergam que a família de pastor tem que ter um diferencial, não é? O que é esperado, é lógico, é que o pastor seja uma pessoa madura na fé, e, consequentemente, que a família dele expresse esse cuidado com a fé. Então, é esperado que a esposa seja madura na fé. Não necessariamente que tenha um conjunto específico de dons, né? Eu acho que esse é um equívoco. E também esperar que a esposa do pastor ou que os filhos do pastor sejam parte do ministério é confundir vida cristã com o ministério, o ofício de ordenado, né? Então, assim, a gente sempre explica isso, que ela não é esposa de pastor, ela é minha esposa. E eu sou pastor agora. Pode ser que um dia eu não seja pastor. E a Nathalie vai continuar sendo a minha esposa. Então ela não pode ser definida pela posição que eu ocupo. Ela é definida pela maneira como Cristo a fez minha companheira, não é? E eu, companheiro dela. Então, eu não sou o marido de uma mulher que tem uma determinada profissão, e ela não é a esposa de um marido que tem um determinado ministério. Acho que isso é importante explicar para as pessoas não acharem que tenha que ter uma coisa diferenciada. Eu costumo sempre dizer que eu aprendi com meu pai e compartilhei isso com a Nathalie, que ela tinha que ser uma boa esposa conforme a Escritura determina, e não uma mulher com qualidades específicas para o ministério. Né? Isso mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas perguntas que surgiram com respeito à vida antes do casamento, não é assim? O que a gente faz em relação à busca pelo relacionamento? Você pode começar. Vieram várias perguntas assim sobre como que eu faço para achar alguém para me casar? Será que eu vou ficar solteiro para a vida toda? Que mais? Eu não tenho perspectiva de encontrar alguém. Como que é isso? Será que é melhor então ficar solteiro, né? Até assim, posso adotar um filho, uma criança, mesmo continuando solteira? Então foram algumas das perguntas que vieram aqui. Então agora sobre a falta de perspectiva em encontrar um cônjuge. Existe uma só tampa para sua panela? Eu costumo sempre dizer que quando as pessoas idealizam que só tem uma pessoa com quem você pode se casar, você acabou de entrar e aceitar o mito da única pessoa, da pessoa ideal, né? Da alma gêmea. Da alma gêmea, da metade da sua laranja, da tampa da sua panela, que essa não é uma boa maneira de raciocinar, porque a Escritura nos orienta com princípios, antes do que com achar alguém específico. Se a gente fosse fazer matemática, não estou aqui propondo que façamos continhas, mas pensa bem, das milhões ou talvez bilhões de possibilidades, você encontrar uma apenas parece até desesperador, mas quando a gente pensa, ao invés disso, em falar sobre princípios, então qualquer pessoa que tem esses princípios, teoricamente, está como alguém possível, né? Alguém disponível que tem esses princípios bíblicos, é alguém com quem você pode se unir em casamento se não houver nenhum impedimento. Então essa é a primeira coisa. Mas eu queria dizer uma outra coisa, até porque eu entendo quem tem vontade de casar e não conhece. Eu experimentei um pouco disso, e a Nathalie sabe disso, né? Ela foi um presente de Deus na minha vida quando eu tinha essa expectativa. Acho que eu fui treinado e educado a esperar por alguém ansiosamente. E eu fiz isso desde muito novo. E quando eu esperei por alguém desde muito novo, quando não vinha e eu não conhecia a Nathalie, eu fiquei nessa angústia por algum tempo. Então eu consigo me identificar com quem tem essa expectativa, mas ela não acontece. Então eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, é lícito desejar conhecer alguém e casar-se com alguém. Tá? Você não precisa pensar que você está desejando uma coisa que Deus não quer. Deus não fala para você que Ele não quer que você case. Tá? Então é lícito desejar isso. Segunda coisa, nem tudo que é lícito Deus satisfaz. Não é? Então é importante a gente saber disso. Nem tudo que é lícito Deus satisfaz. É claro que às vezes
nós podemos orar por bastante tempo por alguma coisa e Deus então atender. E é bom que a gente seja perseverante em orar por aquilo que é lícito, mas nem sempre Deus satisfaz aquilo que a gente gostaria, não é? Um exemplo disso é que os fiéis do Antigo Testamento almejavam ter uma terra, mas Deus não concedeu a algumas gerações e concedeu a outras, não é? Então, assim, era justo eles desejarem, mas eles foram peregrinos aguardando uma terra. Abraão aguardou muito tempo por descendência. E nós temos tantos exemplos na Escritura. Jó teve que esperar um tempo até que Deus restaurasse tudo aquilo que ele havia perdido. E tantos outros personagens, né, da Escritura. Tá? Então, se você tem sentido assim, falta de perspectiva, lembre-se que orar com insistência é uma virtude. Segundo, nem tudo que é lícito Deus vai atender. Terceiro, entenda que ficar solteiro, se isso acontecer, não é algo que é necessariamente ruim. Pelo contrário, a Escritura louva isso, principalmente quando você o faz com os princípios corretos. Isto é, quando você não expressa ficar solteiro porque você foi uma pessoa de más escolhas, não é virtude. Mas ficar solteiro porque na providência de Deus você não conheceu ninguém que demonstrasse afeto por você, não é defeito. E a gente precisa entender isso. Inclusive, uma coisa final que eu quero dizer antes da Nathalie também compartilhar sobre esse assunto é que casamento é, na verdade, uma preparação e um antegosto da grande união, da chamada bodas do Cordeiro. Então, aqueles que não experimentam casamento nesta vida não deixam necessariamente de ter a realidade para aquilo que o casamento aponta. Tá? Casamento não deve ser visto como sendo a experiência mais maravilhosa desta vida. Ela é apenas um sinal, no sentido de que ela aponta para uma realidade mais plena que a gente vai ter na união com Cristo. Por isso que Paulo faz essa conexão tão clara em Efésios capítulo 5. Tá? Então, a perspectiva tem que ser nutrida pelas realidades bíblicas. Então, esses pontos podem ajudar você nesse aspecto. Eu casei jovem, né? Eu tinha 21 para 22 anos, então eu não tive muito disso, de achar que ia ficar solteira, né? Mas eu me lembro de orar, eu lembro até de conversar com o meu pastor na época, que depois virou meu sogro, né? Eu nem conhecia ainda o Heber Júnior, eu lembro de conversar com ele, de falar sobre meu desejo de trabalhar com missões e até de sair do país para trabalhar com isso. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ele me falou foi assim: minha filha, você quer se casar? Eu falei, quero, pastor. Ele falou, então ore para que o seu futuro marido também ame missões, para que vocês dois possam ser missionários juntos. Ou então ore para que Deus tire essa vontade de você de casar. Eu lembro que depois dessa conversa eu fiquei assim arrasada, porque eu pensava assim, poxa Senhor, mas eu quero casar, né? Então me ajuda com esse meu desejo. Só que na época eu era nova, eu tinha 16 anos, né? Fui conhecê-lo 3 anos depois só. Então, realmente a gente nutre esse desejo muitas vezes desde nova, desde criança, né? De menininha, de menino. E é realmente um desejo bom. Só que, como o Heber falou, nem sempre o Senhor nos concede isso, né? E eu oro para que Deus, né, dê a vocês, solteiros e solteiras que estão assistindo a live aqui, dê contentamento, né? Que vocês saibam que, assim, para viver eternamente, vocês não precisam estar casados, né? Vocês podem ter uma vida plena sendo solteiros aqui, né? Isso aqui é apenas um pedaço muito pequeno da nossa vida, da vida que nós teremos com Cristo, né? Nós precisamos dele. Inclusive, o homem mais perfeito que pisou sobre esta terra não teve relacionamento conjugal, mas era um homem satisfeito, plenamente satisfeito. Não é? Não é bom a gente lembrar disso. Amém. Vamos lá, prosseguindo aqui. Teve gente que perguntou como saber se um relacionamento é vontade de Deus. Essa é uma pergunta que aparece bastante. Eu escrevi um livro sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus, e eu não vou resumir o livro aqui, mas eu quero pelo menos dizer que vontade de Deus não deve ser assim, como é que eu sei se ele é aquele escolhido? Não, vontade de Deus é medida pelos princípios bíblicos. Ele teme ao Senhor, a Escritura fala sobre casar no Senhor. Ele é uma pessoa que mostra as virtudes de um marido ou de uma esposa que honra o Senhor.
a maneira como ele se relaciona com pessoas, demonstra um espírito de servidão, de serviço, mostra a amabilidade para com o próximo. Então, assim, são alguns desses princípios que a gente tem que levar em consideração para saber se um relacionamento é agradável a Deus ou não. Antes do que dizer, nossa, parece que se encaixa, mas não sei se é ele, não sei se é ela. Você não tem que ter nenhum mistério decifrado, não é? Você precisa seguir princípios bíblicos e isso vai ajudar você a se fortalecer com a ideia de que você está num relacionamento que agrada ao Senhor, que honra o Senhor. Tá namorando uma pessoa que é descrente, ou uma pessoa que se diz crente, mas o comportamento não é condizente com o que a pessoa diz, né? Então, provavelmente você tá numa cilada, né? Não continue, não persevere num relacionamento em que a outra pessoa não te ajuda também a crescer no conhecimento, em proximidade com o Senhor, né? E ele ou ela tem que amar mais ao Senhor Deus do que a você, do que ela mesma. Então isso é um ponto importante para você pensar no seu relacionamento, no seu namoro aí. Se não for assim, né, igual eu já recebi perguntas de moças falando assim, o meu namorado, o meu noivo não dá nenhum passo, não faz nada pra dar certo pra gente casar, pra marcar o casamento, o que eu faço? Termina. Tá numa cilada. Se ele não faz nada agora, se ele agora não toma posição de liderança, se agora ele não resolve, você acha que depois, durante o casamento, quando vocês estiverem juntos, ele vai ser um homem que vai ser um homem líder, que vai liderar você, que vai levá-la a ser mais próxima do Senhor? Provavelmente não. Então tem que tomar cuidado com esses relacionamentos que não são sadios nesse sentido espiritual. E é bom a gente não achar que os outros que têm que cumprir as virtudes bíblicas e se esquecer de que a gente também tem que se preparar para isso. É muito fácil a gente olhar para o outro e dizer ele não tem as virtudes ou ela não tem as virtudes e você não olhar para si, né? Casamento é uma oportunidade para a gente amadurecer juntos. Então, quem já está casado e percebe problemas ou dificuldades no relacionamento, a gente vai falar disso daqui a pouco, não significa que não tenha solução, mas é bom a gente enxergar essas virtudes antes e preparar-se para isso. Inclusive, uma outra pergunta que surgiu na nossa caixinha lá, é possível casar sem paixão? E aí eu preciso dar uma palavrinha rápida sobre uma ideia que eu acho que é muito ruim dos nossos dias, que é achar que casamento é nutrido por paixão. Não, paixão é um sentimento volátil, que às vezes é muito intenso, às vezes é menos intenso, mas é uma linguagem que, inclusive na Escritura, não é usada positivamente. Quando a Escritura fala de paixões, normalmente está falando de emoções descontroladas. É engraçado como na Escritura, emoções cristãs sempre estão debaixo de controle. Você não é embriagado com vinho, é dominado pelo Espírito. Tá sob controle, é são. Ou quando você ama um inimigo, não tem a ver com emoções voláteis. Você não ama o inimigo com emoções que vêm e vão. Você ama o inimigo com determinação, com vontade de vê-lo sendo agraciado pelo seu serviço, pelo seu amor e pela bondade de Deus. É assim que a gente ama o inimigo, não é baseado em paixões que vêm e vão. Então, quando a gente fala de relacionamento para pessoas que vão se unir, lembre-se que é gostoso a gente ter encanto um pelo outro, né? Existe esse aspecto estético que não há nada de errado com ele. É interessante a gente ter admiração pelo outro, isso é normal, mas que o amor bíblico vai muito além dessa coisa que as pessoas chamam de paixão. Então, é possível casar sem paixão? Eu espero que você não case baseado em paixão, senão isso vai ser uma demonstração de fragilidade do seu relacionamento. Tá? Porque isso pode diminuir, né? E aí você vai achar que você não precisa mais continuar casada com aquela pessoa, casado com ela, porque você não ama mais, né? Sendo que o amor, ele é construído, ele é algo que você se dedica todos os dias e você realmente se dispõe a amar. Você acorda todos os dias e se dispõe a amar. E por disposição eu não digo você acorda com vontade de amar. Não, você faz coisas, você age em direção àquela pessoa para demonstrar o amor, para cuidar, para servi-la,
né? Isso é o amar, é a disposição de amar, é construir no seu relacionamento diariamente. Lembra que o Novo Testamento, ele sempre define o amor de Deus como sendo um amor que dá. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor sempre se manifesta com ações que vão em direção à pessoa amada. Então é nesse sentido que é bem diferente do que a gente chama, comumente é chamado de paixão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento do casal, porque tem muita gente interessada sobre esses assuntos, né? Perguntas relacionadas ao casal. Isso. Então, como... Esse daqui? Isso. Como estimular meu cônjuge nas disciplinas espirituais? Leitura da Bíblia, oração. Nós tivemos também algumas perguntas relacionadas a maridos que não lideram as suas famílias na leitura da Bíblia, oração também. Como lidar com isso? Importante primeiro entender que quando pessoas já estão unidas, vamos falar agora de pessoas que estão casadas, tá? Não estamos falando mais de gente que está se preparando para o casamento. Quando pessoas já estão unidas, a gente vai se deparar com fraquezas um do outro. E Deus colocou você na vida do seu cônjuge, né? E estamos assumindo aqui que os dois, pelo menos, frequentam a igreja, né? Então, vamos assumir que os dois frequentam a igreja, mas que nem sempre os dois demonstram o mesmo vigor, o mesmo ânimo em relação à fé. Deus os colocou juntos para um animar o outro, tá? Isso é importante. A manifestação importante de amor para com o próximo aqui vai ser aproximar o outro de Cristo. Inclusive, eu gosto sempre de me referir ao amor do marido em Efésios 5 como sendo um amor que se sacrifica para que a esposa cresça espiritualmente. Lembra que o texto fala assim, que Cristo se entregou pela igreja a fim de purificá-la, de torná-la sem mácula, sem defeito, né? De fazê-la bela. Então a ideia é de que o amor de Cristo pela igreja, que deve ser imitado pelo marido, mas aqui há um elemento de reciprocidade, é que é um amor que tem que conduzir o outro à santidade, tá? Então, quando é que eu amo melhor a Nathalie? E quando é que a Nathalie me ama melhor? Quando eu conduzo a Nathalie à maturidade. Quando eu sou um instrumento de Deus para a santidade dela. E vice-versa, quando ela é instrumento de Deus para a minha santidade. É assim que a gente manifesta amor na sua medida correta. Agora, como fazer isso? A Bíblia não dá fórmula, ela fala sobre a esposa ganhar o marido, no caso do marido descrente, a gente vai falar daqui a pouco dessa ideia do marido, né, de relacionamento com um cônjuge descrente, mas ela fala sobre comportamento, né? Então, o seu bom comportamento, ele leva você a chamar a atenção do outro. Prudência no falar, muitas vezes não é pelo muito falar, mas sim pelo falar de maneira prudente. Né? A Escritura fala sobre defender a fé com mansidão, antes do que com uma veemência bélica. Né? Ela fala sobre a gente estimular conversas desde cedo, né, Acho que muitos casais, infelizmente, conversam sobre coisas sérias muito pouco. Alguns de vocês entraram no casamento sem fazer isso, porque nunca fizeram isso com vocês. Aí talvez seja estranho, não é? Ou conversam muito tarde, assim, no casamento, quando as coisas já estão muito ruins e aí precisa conversar mesmo. E antes vai só evitando, né? É um problema também. Porque a comunicação na vida do casal, ela é fundamental para a gente reconhecer nossas fraquezas, para a gente dizer, eu estou precisando de você. Né? E um precisa do outro não é só para satisfação de anseios sexuais, por exemplo. Um precisa do outro para aprender como é que cuida de filhos, como é que enfrenta fracasso, como é que se depara com frustrações, né, no trabalho, em casa, e assim por diante, desemprego. Então, assim, a gente precisa de um estimulando o outro para as várias coisas ligadas às circunstâncias que nos derrubam e aos nossos pecados. Então, acho que seria legal a gente fechar essa resposta dizendo assim, não existe fórmula sobre como fazer isso estimular o outro,
mas é seu papel encontrar a maneira sábia de fazê-lo e de fazer isso com doçura, com ânimo, promover conversas em que um reconhece pecado e fraqueza e dizendo eu preciso da sua ajuda nessa área, eu sou fraco nessa área. Então isso é bom, isso mantém a gente sempre mais alerta com respeito às necessidades que a gente tem de pessoas na nossa vida, tá? Vale lembrar que todos nós, agora sendo casado ou não, nós precisamos de pessoas na nossa vida. A gente precisa. E no caso dos que são casados, que pessoa melhor para nos ajudar no caminho de santidade do que o cônjuge? E nós precisamos exortar em amor e devemos fazê-lo. A gente não pode se furtar de exortar, né? Porque imagina, se eu não tivesse coragem de exortar, de alertar o meu próprio marido dos erros dele, muitas vezes a gente não enxerga os nossos próprios erros, os nossos pecados. A gente precisa do outro. É aí que a gente precisa de comunidade, do corpo de Cristo, da igreja também nos ajudando, né, nos auxiliando. E no caso do casal, um ou outro. Então, se eu não tiver condições, coragem, porque muitas mulheres falam, eu não tenho coragem de falar. Mas, poxa, você é a pessoa mais próxima, vocês são um. Se você não tem coragem de falar, quem que você acha que vai falar pra ele que ele tá errado? Né? Claro que você não vai chegar falando de uma forma estúpida, errada, né? Expondo ao ridículo. Expondo, falando no meio das outras pessoas. Não, fale com palavras que transmitem graça, palavras misericordiosas, entendendo que você também é pecador, é pecadora, né? E é nosso papel como cônjuge, como irmãos na fé, exortarmos uns aos outros. A gente tem que fazer isso com irmãos na igreja e principalmente no casamento. Esses dias atrás eu fiz uma outra live sobre preparando-se para casar e estava conversando, né, com uma moça e falei, olha, hoje nós somos casados, né, mas pode ser que um dia não sejamos mais, pode ser que Deus leve um de nós, né, e só que a nossa união em Cristo como irmãos é uma união que nunca será desfeita. O nosso casamento pode ser desfeito um dia, né, se Deus nos levar antes dele voltar, se Cristo não voltar antes, né? Mas a nossa união em Cristo, a nossa irmandade nunca será desfeita, ela é eterna. Então, por conta disso, eu tenho obrigação, como irmã na fé dele, de exortá-lo e ele também a mim. Isso aí, amém. A outra pergunta, e várias na verdade dentro desse tópico, né? Como é que a gente resolve dilemas com o marido descrente? Como é que a gente resolve conflitos no lar? Esse é um assunto delicado, não é fácil da gente trabalhar tudo. Eu acho que a gente vai dar só alguns direcionamentos bem rápidos aqui e depois, em outras oportunidades, quem sabe falar mais sobre isso. Mas eu começaria com o texto de Pedro. 1 Pedro escreve para a mulher que convive com o marido descrente que ela ganha o marido, não pelo seu muito falar, mas pelo seu proceder. 1 Pedro 3, versículo 1 fala assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, a ideia é que a esposa ela deva viver de forma a mostrar sua mudança, e um procedimento adequado à sua devoção a Cristo. E devoção a Cristo não significa distância do marido. Tem esposa que acha que às vezes ela é mais espiritual quando ela deixa o marido para fazer mais atividade da igreja, não é? E essa não é uma maneira correta da gente expressar amor no lar. Então, sua devoção a Cristo significa que você se dedica ao próximo de maneira agora de maior entrega, não é? Quem ama mais a Cristo ama mais o próximo. Amar mais a Cristo não pode significar amar menos o meu marido. É isso que é importante entender, ou vice-versa, né? Então, lidar numa situação em que um cônjuge é cristão e o outro não, sempre é difícil. A gente espera que, se você nos ouve aqui e você está num relacionamento assim, eu espero que você não tenha contraído o casamento nessa situação. Porque se isso aconteceu, infelizmente, foi uma atitude não sábia. E hoje você colhe algumas das tristezas de estar num relacionamento em que o seu cônjuge não desfruta das mesmas alegrias que você. Mas há muitos que vieram a Cristo depois de casados. E isso é importante a gente falar. Não planejaram esse casamento em que um é cristão e o outro não. E nesse caso é importante a gente dizer o seguinte, olha, a gente não sabe os planos do Senhor para a vida sua e do seu cônjuge.
mas a gente sabe que você é luz dentro da sua casa. E tem que ser. E isso é importante você entender. É importante você entender que você é luz na sua casa. E se você é luz na sua casa, isso significa que você tem que proceder de maneira a evidenciar essa mudança de Cristo na sua vida. Tá? Então, eu comecei com o texto de Pedro e estudando 1 Pedro, eu aprendi que a palavra procedimento é uma das maiores ênfases da carta. Ela fala bastante sobre o seu proceder. Significa que o falar não é importante? Não, inclusive Pedro escreve, a palavra é fundamental para a gente vir à fé. E ele fala da palavra que nos traz à vida. No entanto, no convívio com outros, o procedimento ele dá credibilidade e ele faz as pessoas darem mais ouvido à palavra. Você quer ouvir alguém que você admira. Você quer ouvir alguém que causa impacto no seu proceder. Então, o procedimento é fundamental, até como uma porta de entrada para a mensagem do Evangelho chegar. Não é? Então, eu acho que essa é uma primeira orientação importante. Agora, como é que a gente resolve conflito? Luz e trevas têm princípios diferentes. A primeira coisa é, aprenda a ser submissa se você é esposa. Você não é submissa só a quem é cristão, você é submissa a quem está numa posição de autoridade. Biblicamente, você é submissa até ao marido descrente, como 1 Pedro 3:1 fala. Mas submissão não significa que você está ali para fazer tudo e qualquer coisa que ele quiser. A Escritura deixa muito clara que relacionamentos com homens está debaixo do relacionamento com Deus. Aquilo que não agrada ao Senhor nunca deve ser feito em qualquer situação, seja com marido, com esposa ou com autoridades, inclusive, na sociedade. Não é? Então, a primeira coisa é aprenda a se mostrar pequena. E se o caso do marido com a esposa descrente, eu diria o seguinte, marido, aprenda a se doar, mesmo quando ela não sabe o que é a referência de Cristo de doação. Aprenda a se doar. Você conheceu a Cristo. Então, Cristo foi o seu grande presente. Ele mostrou-se, ele sendo rico se fez pobre por amor de vós, diz Paulo aos Coríntios. Então, aprenda a se esvaziar em prol da sua amada. Ou, no caso da mulher, em prol do seu amado. Não ser aquela mulher rixosa que fica na cabeça do marido, né? Eu brinco assim, não seja aquela pregadora da Praça da Sé que fica com megafone dentro de casa, tocando louvor o dia inteiro, participando de todas as programações da igreja e não está presente no seu lar, que descuida dos seus filhos, descuida da sua vida pessoal, íntima com seu marido, em nome da igreja. Não seja esse tipo de mulher, né? Seja a mulher realmente como que o Weber disse, né? Que ele vai admirar, que ele vai querer estar perto, ele vai querer ouvir, vai querer sua presença, para que assim você possa testemunhar do Senhor. Tá? É isso aí. Há muitas perguntas também sobre filhos, Nathalie. Porque aqueles que já têm filhos... Nós temos 3, né? A gente falou isso? Não, nós não falamos isso. Então, para quem não nos conhece, nós temos 3 filhos em idades bem diferentes. Isso significa ter vários desafios, né? Nós temos uma adolescente, um menino ainda que ainda nem chegou na pré-adolescência e uma pequenininha ainda em fase de educação infantil, né? Então, assim, 3 idades distintas e isso oferece, claro, desafios, porque você vai lidar com os filhos de maneira distinta, ainda que você tenha que ensinar todos dentro dos mesmos princípios, tá? Então, nós não vamos ensinar aqui a partir de experiência perfeita. Nós somos pais que muitas vezes nos frustramos também. Eu acho que uma das razões pelas quais Deus nos dá filhos é para mostrar como a gente precisa do Senhor. Como a gente precisa do Senhor. Filhos, eu aprendi com um amigo querido, um amigo em comum que a gente tem, né? O reverendo Tarcísio. Ele fala assim que filhos tiram o melhor de nós e tiram o pior de nós. Às vezes parece que é só o pior. Porque eles são as pessoas próximas que nós temos que treinar no caminho do Senhor. E eu queria que você entendesse que o que nós vamos falar tem mais a ver com a sabedoria bíblica aplicada, tá? Não é nossa experiência de vida, mas é o que a Escritura fala que a gente aprendeu e tem procurado aplicar na vida dos nossos pequenos. A começar do fato de que eles são os principais discípulos que Deus me chamou a fazer, eu e Nathalie.
né? Então tem muitos de vocês que falam muito sobre discipulado, sobre evangelização, sobre trabalho na igreja, e às vezes se esquecem de que a gente já tem um rebanho em casa, que a gente precisa pastorear e precisa demonstrar todo o cuidado possível. Eles são as nossas primeiras ovelhas, não é? Eu, como pastor, tenho que cuidar primeiro da minha esposa e dos meus filhos, antes do que do restante do rebanho da igreja onde eu pastoreio, porque eles são a evidência, inclusive, de que eu devo permanecer no meu ofício. Se tem algum pastor ou algum líder de igreja aí nos ouvindo, entenda que quando a Bíblia vai falar de qualificativos ou qualidades para a liderança, uma delas é governar bem a própria casa. Você não está apto a exercer o governo da igreja se no seu lar você se mostra incompetente. Então olha a seriedade de cuidar primeiro do lar, para que a gente então esteja apto a exercer cargos de liderança na igreja, né? Então, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que seria interessante a gente primeiro destacar aqueles que gostariam de ter filhos, mas não têm. Como lidar com a infertilidade no casamento. Vou falar um pouquinho da gente, que a gente, desde o nosso namoro, a gente orava por filhos, né? Desde o nosso... de nós planejarmos, né, uma vida juntos, um casamento, nós orávamos por filhos. Nós pensávamos em ter 3 filhos, nós não sabíamos se Deus nos daria 3 filhos ou não, e nem sabíamos se Deus nos daria filhos naturais, né? E eu lembro de nós orarmos por eles, pedimos a Deus que os resgatasse, que né, nos fizesse saudáveis para que pudéssemos ter filhos. E eu lembro de uma vez a gente conversar e eu falar, olha, eu quero ser mãe, não importa de onde vem a criança, né? Eu quero ser mãe. Se a gente tentar naturalmente não conseguir, fizer algum tratamento e não der certo, eu quero adotar, porque eu quero ser mãe, eu quero ter essa experiência, né? Então, assim, não importa de onde vem esses filhos, né? Então, sempre foi, e claro, ele também concordou, então foi uma coisa que a gente conversou no namoro. E precisa ser conversado realmente no namoro, porque tem casais que deixam para resolver isso depois no casamento, e aí vira uma disputa e tristezas e mágoas, porque um quer e o outro não quer, um quer o outro quer 2, então, ou mais, né? Então é algo que precisa ser orado e realmente planejado, claro, né? Diante do Senhor, entendendo que é o Senhor que tem as coisas controladas em suas mãos e não a gente. E acho que para aqueles que já estão casados, talvez dizer que quem se entristece por expressar infertilidade tem uma tristeza, novamente, que é compreensível, tá? É justo desejar ser mãe, é desejar ser pai e lamentar o fato disso não vir. Mas a Nathalie mencionou uma coisa muito importante que tem total base bíblica, não é? Uma das doutrinas mais lindas da Escritura é a ideia de que a gente foi adotado por Deus. Isso não nos faz não ter privilégios de filhos. Pelo contrário, a Escritura inteira vai nos ensinar, o Novo Testamento vai deixar isso muito claro, de que em Cristo nós temos toda sorte de bênçãos. Então, pelo fato de nós termos sido adotados, a nossa relação com Deus Pai em Cristo Jesus nos faz dignos de receber toda sorte de bênçãos. Então, adoção é um conceito bíblico. E eu queria estimular os casais que querem ter filhos, mas não têm conseguido por meios naturais, que pensem seriamente sobre a adoção. Não pensem em adoção apenas nos moldes mais perfeitinhos de história de adoção, né? Às vezes não é possível do jeito que a gente gostaria. Mas pensem em adoção como um ato de misericórdia mesmo. Foi na sua vida. Se você é cristão, você foi alvo dessa adoção. E ela é expressão de misericórdia. Então você cuidar de filhos adotivos será uma bela expressão de misericórdia que mais tarde você vai poder contar para eles. Filho, filha, papai e mamãe fizeram isso na sua vida, não é só porque a gente queria ter filhos, é porque Deus ensinou pra gente que isso é expressar misericórdia. Ele fez isso com a gente, filho. Nós também somos adotivos, sabia? É verdade, papai? Aham. Né? E aí poder expressar isso a eles, que legal. Eles aprenderem que vocês são alvo de amor, de adoção. Então, adotar é uma coisa linda que a Escritura nos ensina e sempre tem que ser considerado como uma opção não só legítima, mas honrosa
tá? Se você tem dificuldades com esse conceito, por alguma coisa da sua criação, eu sugiro que você ore a respeito, converse com o seu pastor, com alguma pessoa madura na fé, próxima a você, para que, quem sabe, Deus trabalhe no seu coração e você mude o seu conceito. É muito bom que a gente entenda biblicamente a beleza da adoção. Não significa que não haverá tropeços. Ter filhos significa ter tropeços, não só filhos adotivos, mas que a gente deve enxergar isso como uma expressão da misericórdia de Deus, né? Mas e solteiros podem adotar também? Filhos foram colocados na vida de um casal. E isso significa que a mãe solteira, o pai solteiro tem que ser resultado de um acidente, não de um planejamento. É importante a gente entender isso. Algumas pessoas estão nessa situação não porque planejaram, né, porque foram largadas ou porque perderam um cônjuge. E aí são pessoas que precisam do amparo da igreja. Mães solteiras precisam do amparo da igreja. Né? Pais solteiros precisam do amparo da igreja, que estão sozinhos, criando filhos. Mas isso nunca deve ser uma situação planejada, tá? Porque Deus colocou homem e mulher para se unirem e filhos serem o resultado dessa união. Então, como uma procriação, no caso de filhos naturais, e no caso de adoção, de uma família completa, não de uma pessoa que quer adotar sozinha. Entenda uma coisa, se você é sozinha ou sozinho e gostaria de ter filhos, deixa eu te ensinar a fazer outra coisa. Deus pode te dar filhos espirituais, tá? Isso deveria satisfazer o seu coração. Procure ser pai espiritual, mãe espiritual de pessoas. Essa é uma coisa linda que solteiros devem almejar produzir, né? Paulo fala de filhos que ele gerou. Ele falou assim, esse aqui foi gerado entre algemas. Olha que bonito. Ele fala assim, é um filho que eu gerei, né? Olha que bonito. Mas ele não está falando como alguém que ele adotou, não é? Mas alguém que ele teve o privilégio de ser pai espiritual. Esse deve ser o seu anseio, seu anelo. E eu, como fui para a igreja adolescente e sem minha mãe, né, meu pai não é crente até hoje, como foi importante ter famílias, ter casais, ter mulheres na minha vida, mulheres mais velhas que fizeram esse papel de alguma forma cuidar de mim, me amparar. Então realmente é algo necessário, é algo real, as igrejas precisam, o povo de Deus precisa de outras pessoas, de mães e pais espirituais. Isso aí. Uma pergunta que também aparece bastante é sobre planejamento familiar. Se a gente pode fazer, se isso é bíblico, se é lícito, se revela um espírito correto. A gente não queria falar, eu optei, a gente conversou sobre isso, sobre não falar sobre métodos contraceptivos, até porque isso envolveria entrar em questões de medicina que eu preferiria que outros irmãos em Cristo, que têm mais conhecimento do que a gente, poderiam falar. Então você consegue obter informações importantes com pessoas que conhecem mais da área médica. No entanto, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre esse dilema que algumas pessoas têm. A gente pode planejar número de filhos, ou a Bíblia diz, tenha quantos você puder ter, como é que é isso? Nós planejamos, né, 3. O Senhor nos deu, nós temos 3 filhos, tive uma gestação interrompida, né, tive um aborto espontâneo já há 12 anos atrás, então hoje nós teríamos uma outra criança com 12 anos, mas o Senhor levou com 10 semanas de gestação. Então nós planejamos, mas nós não sabemos, né, quantos que o Senhor vai nos dar. Nós não entendemos que seja errado o planejamento, sabe, planejar ter um X número de filhos. Eu sei que hoje tem muitas famílias aí que se dizem abertas à vida, tem outros termos diferentes aí, que é ter tantos filhos quanto o Senhor mandar. O que a gente precisa entender é que algumas pessoas definem isto como sendo evangelho. Se você faz dessa forma, você é crente. Se você não faz, você não é crente, né? Então é importante a gente não pensar como isso sendo um divisor de águas. Se você faz algum tipo de método anticoncepcional, então você não é crente porque você não confia no Senhor o suficiente, né? Vale a pena a gente dizer, né, que a gente faz planejamento para uma série de coisas, né? Você faz planejamento sobre o que você vai comprar, o que você vai comprar, quanto você vai investir no trabalho da igreja, quanto você vai dar para missionário. A gente poderia dizer também, se é para aplicar o princípio assim, então dê todo o dinheiro para as missões.
e confie que o Senhor vai sustentar você. Claro, seria uma aplicação indevida desse princípio. Não existe razão para a gente achar que multiplicar e encher a terra significa que você não pode planejar número de filhos. No entanto, deixa eu dar uma palavrinha aqui que eu acho que é mais contracultural em nossos dias. Não tenha medo de ter filhos, tá? Acho que é importante isso, não tenha medo de ter filhos. Tem muita gente que acha assim, colocar filhos nesse mundo hoje em dia é muito complicado. Inclusive vocês têm 3, nossa, que corajosos. É sempre assim, né? Parece que a gente tem a coragem. Não é isso. Nós tivemos 3 e chegou o tempo, a gente achou que deu, né? Tá bom, nós estamos felizes. Poderíamos ter, e estamos ficando velhos, então queremos criar os nossos filhos ainda com vigor, se Deus nos permitir, mas tem mais do que isso. Eu acho que tem o entendimento de que ter os filhos tem que ser uma atitude de quem quer produzir ou ser responsável por discipular pessoas. Tá? Antes do que pensar em filhos como sendo, será que eu tenho os recursos necessários? Será que eu tenho o ânimo para ter mais um? Será que eu tenho o vigor? Será que a gente tem o estado emocional? Sei lá, qualquer coisa que seja. Não pense dessa maneira. Pense em filhos como sendo uma oportunidade de discipular pessoas que serão discípulos de Cristo. Como eu já disse antes, eles são o nosso primeiro investimento em termos de fé. Então, se nós tivermos o privilégio de ter os nossos 3 filhos seguindo o caminho do Senhor na vida adulta, Deus terá nos dado uma das grandes alegrias dessa vida, não é? Que é ver os nossos filhos seguindo o mesmo Deus. Lembra que o Salmo 127 fala, verás os filhos dos teus filhos. Salmo 128, né? Paz sobre Israel. A ideia de ver os filhos dos filhos como sendo a expressão de bênção de Deus sobre o povo dele. Filhos dos filhos, não só vendo netos, mas vendo eles no caminho do Senhor. Isso sim mostra uma evidência da bênção de Deus. Então, não tenha medo de ter filhos, tá? Não significa que tem um número certo, que não significa que ter 3 é mais santo que 2, 4 é mais santo que 3, ou 2 é mais santo que 1. Há momentos em que parar de ter filhos é inclusive sensato. Nós temos um casal muito amigo que parou por razões médicas e parou com prudência. Nós entendemos que tomaram uma decisão prudente e foram santos na sua decisão, né? E nós cremos que Deus os abençoou com sabedoria naquela decisão. Mas tiveram filhos. E nós damos graças a Deus por isso. Então não existe razão bíblica para a gente achar que nós temos que ter número ilimitado de filhos, até quantos o Senhor nos der. Não é? Planejamento faz parte da nossa vida. Mas não tenha temor, tá bom? Não tenha temor. Nós estamos num tempo em que ter um filho para muitos basta, e ter 2 filhos significa fazer parte da família propaganda. Né? Eu costumava brincar com a Nathalie que todo lugar de propaganda que a gente vê é sempre um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Então, assim, 4 parece funcionar. Dá certo em quarto de hotel, dá certo em mesa de restaurante, dá certo em carro. Parece assim que 4 é ideal, né? Assim, 2, passou de 2, fala assim, vocês estão loucos. Não pense assim, tá? Não pense assim. Se você tem disposição de ter mais do que 2, tenha 3, tenha 4, tenha 5, tenha quantos o Senhor permitir que você tenha condições de ter e condições de dar o amparo familiar. Por exemplo, a gente conhece famílias que têm muitos filhos, mas que moram em região rural, então tornando a vida um pouco mais fácil. E quem mora em região urbana tem mais dificuldade, porque é difícil até ter espaço para famílias muito grandes. Então são exemplos de sabedoria, e não daquilo que é correto, bíblico, versus o que não é bíblico. Tá? Por outro lado, é importante você sondar o seu coração, você conversar com o seu cônjuge, se vocês não querem ter filhos. Por que vocês não querem? O que tem te freado disso, né? É o medo? Não temos condições financeiras suficientes, mas então, às vezes, nunca vai ser o suficiente.
nunca vai ter o suficiente para ter um filho, né? E para a mulher é importante pensar e planejar, porque chega um momento da vida da mulher em que fica mais difícil engravidar, fica mais difícil levar uma gestação para frente. Então, realmente é importante pensar, planejar e fazer isso, ter o filho cedo, né? Eu vejo, né? Eu tenho as duas meninas, uma tem 14, outra vai fazer 4 agora no sábado. Como é diferente, né? A minha saúde, meu ânimo, tudo, disposição física, né? De quando eu tive a mais velha e agora com a pequena. Então, tenham filhos e tenham cedo e peçam ao Senhor que ajude a sondar os corações de vocês para entender o que se passa lá dentro. Se é egoísmo, se é temor de homens, conforto, né? E por outro lado, das famílias que querem ter muitos filhos, eu às vezes vejo assim muito um orgulho disso, como se isso fosse mais piedoso do que as famílias que têm menos, que escolheram ter menos. Então tem orgulho em ambos os lados, né? Um é orgulhoso demais para querer abrir mão do seu conforto e o outro quer ter os filhos para ter esse orgulho de mostrar que pode, que conseguiu e que é piedoso, que é mais piedoso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. É difícil, o nosso coração é enganoso. Teve só um homem que conseguia sondar o seu próprio coração, que foi Cristo. Então nós precisamos da ajuda dele, que ele nos ajude também com o nosso coração. Amém. Algumas perguntas sobre como lidar com os filhos, acho importante antes da live terminar, tá? Então, como fazer seus filhos entenderem que vocês os amam, mesmo quando confrontados? Eu acho que a primeira coisa é mostrar que confrontar não é falta de amor, é expressão de amor. Lembra, Hebreus 12 fala que disciplinar os filhos é sinal de que a gente é pai. Porque filho que não é disciplinado é bastardo, tá lá em Hebreus capítulo 12. Então confrontar é expressão de amor, quando feito corretamente. Quando não feito com ira pecaminosa, com destemperança, não é? Uhum. E o que mais sobre isso que a gente pode falar? Próximo, sobre culto doméstico. Acho que é importante a gente falar sobre isso, como agir quando filhos não se comportam no culto, ou mesmo culto no lar, não é? Tentem nutrir uma vida de devoção com os filhos. Como é importante o culto doméstico. Não significa que você tenha que fazer todos os dias, sempre certinho. Não espere fazer perfeitamente para começar a fazer. Comece a fazer, mesmo que pouco. Isto é, se você só pode no momento, ou pelo menos só consegue fazer uma vez por semana, comece a fazer uma vez por semana. Depois você pode aumentar esse ritmo e perceber como isso é saudável na vida da sua família. Mas tem gente que pergunta, Ana, sobre como é que a gente age quando os filhos não se comportam bem no culto na igreja. Então, tem o treino em casa, por isso que é importante, ajuda muito o teu culto doméstico, você treina a criança, né? Como nós temos 3 filhos em idades diferentes, os mais velhos, por exemplo, eu peço que eles levem caneta, papel, para que eles anotem alguma coisa do sermão, mesmo que não consiga anotar frases inteiras, não consiga acompanhar todo o raciocínio, né? A gente acha que eles não conseguem, mas eles conseguem. Poxa vida, né? O meu menino de 9 anos, por exemplo, ele senta e ele assiste um filme de 2h30, então ele consegue ouvir um sermão. A gente não pode pensar aquém dos nossos filhos, achar que eles não são capazes, né? Com os menores ainda que não conseguem ler, o que eu faço, tá? Eu levo uma bolsinha com lápis, giz, com água, com um biscoitinho, com coisas para que ela fique desenhando, pintando e fazendo alguma coisa nisso ali do meu lado, né? Para que ela aprenda agora, nesse momento, a ficar quieta ali do meu lado, não querer ficar saindo pela igreja, o que às vezes até acontece, infelizmente, né? Mas a gente treina e puxa e volta e conversa, então é isso que eu tento fazer. Eu acho que é importante também encorajar as pessoas a entender que treinar filhos significa perseverar. Se você acha assim, os meus filhos não se comportam, não é assim, eles não se comportam, não vai ter jeito. Não, eles não se comportam agora, mas demanda bastante treino, é difícil. E mesmo quando você treina, às vezes falha. Não é? Você treina, você explica, você adverte. E, na verdade, eles são uma projeção da gente. A gente também não recebe advertências do Senhor e ainda assim falha. Ou durante o culto você não divaga, né? Viaja e tal. Acontece com eles também, só que de maneira diferente. Seja
perseverante e seja paciente, seja amoroso, seja amorosa. Mães com crianças pequenas reclamam, eu não consigo ouvir o culto, então eu nem vou para a igreja. Não, vá, leve a criança para que ela entenda também através do seu comportamento que é importante ir para a casa do Senhor, é importante louvar o Senhor com outros irmãos. E com o tempo ela vai aprender. E você vai realmente por um tempo ficar sem conseguir prestar atenção no sermão inteiro. Mas isso vai passar, eles vão crescer. E aí pelo seu comportamento eles também tendem a aprender o que é melhor também, o que é certo, o que é bom, o que é correto perante o Senhor. Inclusive, quando filhos crescem, os desafios às vezes mudam. Os princípios são os mesmos, mas mudam. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, como é que a gente lida com um adolescente quando ele perde interesse pelas coisas do Senhor? Não quer ir para a igreja. Não quer ir para a igreja ou coisa do tipo. Então, eu tenho ensinado pais a pensarem assim. Enquanto filhos estão debaixo do nosso teto, eles têm que aprender a viver debaixo das nossas regras. Significa que eles tiveram o seu coração conquistado? Não. Nosso grande desejo é que eles apreendam os nossos valores e o coração deles seja ganho, né, por aquilo que a gente ensina. O alvo nosso de toda educação cristã sempre é ganhar o coração. Mas às vezes a gente não consegue, porque isso na verdade não é um poder que está debaixo das nossas mãos. Então, o que vale a gente destacar aqui é que filhos adolescentes não podem receber autonomia, em termos de estar na igreja ou não, quando não tem autonomia para outras práticas de vida, né? A gente não dá autonomia para eles dizendo, você vai morar sozinho. Se a gente não faz isso, então a gente não deveria pensar em igreja como sendo uma opção. É claro que na fase adulta eles podem se desviar, mas a gente tem que amá-los o suficiente para, enquanto eles forem menores, se estiverem debaixo do nosso controle, que eles sejam estimulados e levados à casa do Senhor. O problema é que eu acho que tem muita coisa que antecede isso, sabe, Ná? Talvez muitos pais que lutam com isso é porque já deram liberdades aos seus filhos muito cedo. Talvez essa seja uma grande dificuldade, não é? Quando filhos adolescentes já têm certa autonomia, você já está dando a ele ou a ela um senso de independência que não é saudável. Você tem que treiná-lo a amadurecer, mas se ele não tem independência para tudo, então você não deveria dar independência para essas coisas. Não é? Quando ele sair de debaixo do seu controle, então ele vai trilhar o caminho dele ou o caminho dela. Mas enquanto estiverem com você, eles têm que prezar, entender o que vocês prezam. E isso seja uma evidência de amor. Então, cuidado se você tem deixado o seu filho adolescente muito livre. Eu acho que esse é um dos males. A gente quer que eles cheguem à maturidade e possam expressar isso, mas se eles têm autonomia na hora errada, a gente vai perceber que eles não se fazem maduros, eles se mostram imaturos. Eles são mesmo, né? São imaturos e nós somos os adultos. Nós temos que resolver e decidir por eles e colocar os limites. Então não deixa ele escolher se ele quer ir para a igreja ou não. Não é uma escolha. Aqui em casa a gente tem algumas coisas que eu falo assim, olha, isso não é uma escolha, isso é uma ordem, né? Então você não tem que escolher, não tem que falar sim ou não, mas não, é sim senhora, sim senhor. Acho que pra gente fechar, que daqui a pouco vai acabar o tempo da live, tá acabando. Como lidar com os desafios tecnológicos para os filhos. Acho que você podia falar sobre isso, porque você escreveu sobre isso recentemente, talvez poder falar um pouquinho. Bom, eu escrevi no Voltemos ao Evangelho, tem lá um texto, né? Quem quiser depois procura lá. Internet é uma bênção, mas ela pode ser também uma maldição se mal usada, mal utilizada, né? Nesses tempos de isolamento, que as crianças estão em casa assistindo as aulas online, ficam na tela muito tempo, tem sido realmente assim um desafio muito grande, né? Então tudo que a gente puder fazer, que a gente faz aqui em casa, né? Para que eles saiam da tela, a gente tenta fazer. Então, se não é a hora de assistir a aula, de assistir a live do professor, de fazer tarefa, então o máximo que a gente faz é sai da tela, vai fazer outra coisa, vai ler, vai brincar, vai montar um Lego, alguma coisa desse tipo, né? Assim, realmente nós estamos agora, nesse momento, em tempos mais difíceis, né? Mas que limitar a tela fica mais difícil, mas ainda é possível. Então, assim, se vocês passaram a manhã inteira em aula, eu não vou deixar assistir televisão à tarde, assistir desenho e tal, né? A gente deixa as telas para os momentos realmente necessários,
né, quando realmente é necessário. E eles têm muitas outras coisas para fazer que dá para fazer em casa. Inclusive, a pensar em deixar, em entreter os filhos, já é um princípio equivocado de educação. Lembre, você está treinando filhos a amarem o próximo, a servirem. Então, gaste tempo ensinando-os a servir e não só a entretê-los ou mantê-los ocupados. Mães e pais que ficaram desesperados na pandemia é porque não conseguiam achar outras maneiras de entretê-los. É um princípio errado. Você tem que entender que tem muita coisa a fazer para servir o próximo. Né? Bom, no meu perfil vai encerrar daqui poucos segundos. Eu vou deixar gravado no meu Insta, no meu perfil, mas o do Eber parece que ainda tá rolando aqui, eles não colocaram um cronômetro para terminar. Então pode ser que a gente ainda consiga responder mais uma ou outra pergunta aqui, tá? Se você quiser sair daqui pro perfil do Eber Campos, procura lá. Obrigada para quem veio, né? Foi um prazer a gente poder fazer isso juntos, a gente já estava falando sobre isso. Encerrou aqui do meu. Isso. Você quer continuar? Não, então, a gente tem... perguntas tem um monte, mas eu acho que a gente vai dar uma finalizada aqui, encorajando vocês, na verdade. Nós não temos condições de responder todas as perguntas e não era mesmo a nossa intenção, mas a gente queria encorajar as pessoas que tentam levar uma vida agradável a Deus em família, para que vivam a vida comum do lar, como Pedro fala para os maridos. Isto é, tenha proveito do lar. Entenda que o lar é um plano de Deus. Não é? Deus é que instituiu família, Deus é quem instituiu o casamento. Almejar casamento é bom, experimentar casamento deve ser bom, ainda que sejam dois pecadores se unindo, e ter filhos é muito bom, porque de certa maneira, expressar aquilo que o Senhor Deus faz quando Ele tem filhos. Então, a vida familiar tem que ser uma expressão da benção divina. Eu acho que a gente queria apenas encorajar vocês aqui com essas respostas que a gente trouxe, tá bom? Quer ver se tem alguma pergunta aqui que dá para responder agora? Vamos ver. Chegaram muitas. Podiam lançar um livro juntos? Não, ele já tem... Alguns. 4 livros já falando sobre coisas diferentes. Vieram várias perguntas também sobre família de pastor, como é que resolvem conflitos e tal. Eu acho que uma importante, legal responder, que é como você divide seu horário, seu tempo entre igreja e família. Então, lidar com... Tá aparecendo aqui, amor. Oh. Lidar com o tempo é um desafio para todo mundo, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso dizer, eu aprendi isso e continuo aprendendo, ainda é difícil para mim, é que tempo é um revelador da nossa limitação. E é bom que a gente seja lembrado disso. Tempo é um limitador da nossa... é um indicador da nossa limitação. Então, a gente tem dificuldades de contrabalancear mesmo e isso é parte da sabedoria. Então eu queria que você entendesse que crescer em sabedoria significa crescer na administração do seu tempo. Significa deixar algumas coisas de fora e para incluir outras. Significa priorizar algumas coisas em lugar de outros. Então, uma das coisas comuns que a gente sempre compartilha, Nathalie já fez isso em estudos, eu também, é entender que o Senhor Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Então, nós não podemos deixar que o cuidado com a nossa fé seja negligenciado. Mas depois disso, aqueles de nós que estão casados, precisam aprender a amar a sua esposa, o seu marido, em primeiro lugar, nessas relações humanas. E os filhos... E depois disso é que vem o nosso ministério na igreja ou o nosso trabalho. É bom que a gente não inverta. Vida familiar, ela tem que ser prezada, não é? Então, abaixo do amor pelo nosso Deus, a gente precisa aprender a amar cônjuge e depois amar os filhos, nessa ordem como a gente está colocando. Agora, como é que a gente administra tempo? Bem, não tem segredo para o tempo, né? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Tem 3 passos. Mas a maneira como você gasta o seu tempo, muitas vezes vai ser revelador do seu amor.
E você, como nós, vai falhar muitas vezes. Às vezes nós fazemos promessas, eu já fiz promessas para os meus meninos e não consegui cumprir. E eu vi como isso é ruim, não é? Às vezes eu preciso explicar a eles que as promessas eu não consigo cumprir porque as coisas saíram do meu controle. Filhos, ou às vezes o pai frustra, eu não tenho controle de todas as coisas. E outras vezes é porque eu não administrei bem. E aí revela a minha falta de sabedoria, não é? E isso é verdadeiro. Ou as expectativas, né? Às vezes as expectativas da família, do pastor, são muito altas, assim, de querer ter mais tempo, de querer... Então a gente tem que dosar isso também, entender o quanto nós às vezes somos egoístas, né, como esposas, controladoras, querendo, segunda-feira é a folga do meu marido, ele não pode atender nenhum telefone, ele não pode fazer nada, ele tá rindo porque isso acontece em casa, né? Na nossa casa. Hoje é diferente, né, o esquema dele de trabalho, tudo, mas já foi motivo de frustração e de conversa e de chateação minha, dele, né? Esse controle, querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Mas aqui acho que vale a gente dizer que tanto para a família do pastor quanto para outros que não são, não estão nessa situação, que nosso cônjuge não é só pra gente, né? Mas também é pra gente. Então não pode haver um desprezo, como quem diz, poxa, você não está dando atenção, mas também não pode haver um domínio. Né? Nosso cônjuge é para serviço de outros também, inclusive dos filhos, mas também daqueles que extrapolam o limite do lar. Então a gente aprende a compartilhar os nossos amados com os outros. Inclusive, essa é uma das evidências que o nosso amor é um amor desprendido, que não arde em ciúmes. Né? Como diz Paulo aos Coríntios. Nossos filhos, por exemplo, filhos não são pra gente. Quando as pessoas falam assim, a gente cria filho pro mundo. Não, a gente cria filho pro Senhor. Tá? Não é pra gente nem é pro mundo, é pro Senhor. É assim que a gente cria filhos. Então, isso significa que eles vão uma hora sair debaixo das nossas asas e a gente tem que achar isso bom. E isso tem que ser uma expressão de desprendimento. Eles não são nossa posse. Então isso vale para o cônjuge, isso vale para os filhos, não é? Uhum. E uma vez eu recebi uma pergunta no Insta assim, o pastor Eber leva trabalho para casa? Eu respondi, eu falei, olha, o tipo de trabalho que ele faz não tá num escritório, não fica em algum lugar, tá no coração dele. Então, para todo lugar que ele vai, ele leva um livro. Se você encontrar ele no dentista, ele tá com livro, no mecânico, ele tá com livro, porque todo lugar é momento bom de aprender, para utilizar bem o tempo que ele tem, né? E quando ele serve a igreja, ele não deixa de ser nosso, ele não é menos nosso porque ele serve a igreja, porque ele está servindo, aconselhando, ensinando as pessoas, né? Então é preciso ter essa ponderação, essa consideração. Isso aí. Acho que tá bom. Acho que vale a pena a gente terminar. Queremos agradecer aqueles de vocês que assistiram. Nosso desejo era apenas encorajar vocês, como eu falei isso antes. É tão bom a gente estar unidos no amor de Cristo Jesus. E nós queríamos, então, que você fosse encorajado pela nossa conversa, pelo tempo de responder perguntas e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ensinado pra gente, tá bom? Então, Deus abençoe e esperamos encontrar vocês num outro momento. Isso, vai ficar gravado aqui e depois a gente vai tentar colocar também no YouTube, tá bom? É isso aí. Uma boa noite para todos. Amém.